Olá a todos que chegam ao nosso canal. Aqui, cada vídeo é uma chance de refletir, aprender e caminhar junto em busca de entendimento e inspiração. Queremos criar um espaço de respeito, conhecimento e crescimento, sempre abertos a diferentes perspectivas. Inscreva-se, curta e compartilhe sua visão nos comentários. Estamos felizes em ter você conosco e prontos para construir essa jornada juntos. Título: Êxodo 27. O altar sagrado e suas instruções divinas. Descrição: descubra os detalhes revelados por Deus a Moisés sobre a construção do altar de bronze e outros elementos essenciais do tabernáculo. Neste estudo, vamos explorar o simbolismo e o propósito espiritual de cada detalhe, desde as dimensões precisas até os materiais usados. Entenda como essas instruções apontam para a obra de redenção e o sacrifício perfeito de Cristo, além de sua relevância para a adoração nos dias atuais. Inclui a descrição do altar de bronze, o pátio do tabernáculo, lâmpadas continuamente acesas como símbolo da presença de Deus. Prepare-se para um mergulho profundo nas Escrituras e fortaleça sua compreensão da palavra de Deus. Estudo parte 1. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 covados de comprimento e 5 covados de largura. O altar será quadrado, e a sua altura será de 3 covados. Êxodo 27, 1. Nesta passagem bíblica, Deus dá instruções detalhadas a Moisés sobre a construção do altar de bronze, um elemento essencial do tabernáculo. Esse altar era o local onde os sacrifícios eram oferecidos a Deus, simbolizando a necessidade de expiação dos pecados do povo. Ao analisarmos as dimensões e os materiais especificados, podemos extrair profundos significados espirituais. O altar quadrado, por exemplo, representa a perfeição e a justiça de Deus, enquanto a altura de 3 covados simboliza a Trindade divina. Da mesma forma, a madeira de acácia, conhecida por sua durabilidade e resistência, aponta para a natureza eterna e inabalável do sacrifício de Cristo. Parte 2. O altar de bronze também tinha uma grelha de bronze no meio, onde os sacrifícios eram queimados. Essa grelha representava a justiça de Deus, que não pode tolerar o pecado, mas que também provê um meio de expiação. O fogo que queimava constantemente no altar simbolizava a purificação e a aceitação divina dos sacrifícios oferecidos. Além do altar, o tabernáculo também contava com um pátio cercado por cortinas de linho fino, sustentadas por colunas de bronze. Esse pátio representava a separação entre o sagrado e o profano, entre Deus e o homem pecador. Apenas os sacerdotes tinham acesso ao interior do tabernáculo, enquanto o povo permanecia no pátio, destacando a necessidade de um mediador entre Deus e a humanidade. Qual era o significado das cortinas de linho? Ótima pergunta! As cortinas de linho fino que cercavam o pátio do tabernáculo tinham um significado muito importante. O linho fino era um tecido de alta qualidade, símbolo de pureza e justiça. Essas cortinas representavam a santidade de Deus e a necessidade de purificação para se aproximar dele. Apenas os sacerdotes, devidamente consagrados, podiam adentrar o tabernáculo, pois somente eles estavam aptos a ministrar na presença do Senhor. Além disso, a cor branca do linho fino simbolizava a retidão e a perfeição que Deus exige. Isso servia como um lembrete constante de que, por nós mesmos, não somos dignos de nos aproximar de Deus, pois todos pecamos e estamos distantes de sua glória. Portanto, as cortinas de linho fino do pátio do tabernáculo representavam a santidade de Deus, a necessidade de purificação e a impossibilidade de o homem comum acessar diretamente a sua presença. Isso aponta para a importância do sacerdócio e do sacrifício perfeito de Cristo, que nos permite entrar no Santíssimo. E qual era o significado das outras cortinas do tabernáculo? Excelente pergunta! As cortinas do tabernáculo tinham diversos significados simbólicos além das do pátio externo. Dentro do tabernáculo, havia 2 divisões principais separadas por uma cortina: o lugar santo e o lugar santíssimo. A cortina que separava esses 2 espaços era chamada de véu, e era feita de fios de linho fino, azul, púrpura e escarlate. Essa cortina representava de forma poderosa a separação entre o Criador e a criatura pecadora. O lugar santíssimo, onde repousava a Arca da Aliança, simbolizava a presença manifesta de Deus. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano, após passar por ritos de purificação. As cores da cortina também carregavam significados profundos. O linho fino representava a pureza e a justiça de Deus.
O azul simbolizava a realeza e a divindade de Cristo. A púrpura apontava para sua realeza e sua dignidade. O escarlate representava o seu sacrifício sangrento. Portanto, essa cortina majestosa revelava a santidade de Deus e a necessidade de uma mediação para que o pecador pudesse se aproximar dele. Ela antecipava a obra redentora de Cristo, que um dia rasgaria esse véu, abrindo o caminho para a reconciliação entre Deus e o homem. Quais eram os materiais usados nas outras cortinas do tabernáculo? Ótima pergunta! Além da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, havia outras cortinas importantes no tabernáculo, cada uma com seus próprios materiais e significados. As cortinas que cobriam a entrada do tabernáculo eram feitas de fios de linho fino, azul, púrpura e escarlate, assim como o véu interno. Essas cores novamente apontavam para a realeza, a divindade e o sacrifício de Cristo. Já as cortinas que cobriam as paredes do tabernáculo eram compostas de 10 panos de linho fino torcido, com querubins bordados em azul, púrpura e escarlate. Os querubins representavam a presença e a proteção de Deus, lembrando ao povo da sua soberania e majestade. Além disso, havia uma cobertura externa feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada superior de peles de texugo. Essas camadas externas protegiam o tabernáculo das intempéries, simbolizando a cobertura e o cuidado divino sobre seu povo. Cada detalhe dos materiais e das cores utilizados nas cortinas do tabernáculo carregava um significado espiritual profundo, apontando para a obra redentora de Cristo e a santidade de Deus. Esses símbolos serviam como lembrete constante da necessidade de purificação e da impossibilidade de se aproximar de Deus por conta própria. Parte 4. Outro elemento essencial do tabernáculo era a lâmpada de ouro puro, que deveria permanecer acesa continuamente. Essa lâmpada simbolizava a presença constante e a iluminação divina no meio do seu povo. A lâmpada era alimentada com azeite puro, o que representa o Espírito Santo e sua obra de purificação e iluminação. Sua luz ininterrupta indicava que Deus nunca se afasta de seu povo, estando sempre presente para guiá-los e protegê-los. Além disso, a lâmpada do tabernáculo prefigurava a luz do mundo, Jesus Cristo, que é a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Assim como a lâmpada do tabernáculo, Cristo é a fonte de luz e vida, que dissipa as trevas do pecado e da ignorância. Portanto, a lâmpada continuamente acesa no tabernáculo nos ensina sobre a presença constante de Deus, sua iluminação e sua provisão para seu povo. Ela aponta para a obra redentora de Cristo, que veio para ser a luz do mundo e nos guiar em direção à sua glória. Explique a relação entre a lâmpada e Jesus Cristo. Excelente observação. A relação entre a lâmpada do tabernáculo e Jesus Cristo é realmente profunda e significativa. Como mencionado anteriormente, a lâmpada de ouro puro, alimentada continuamente com azeite puro, simbolizava a presença e a iluminação divina no meio do seu povo. Essa lâmpada era um prenúncio da verdadeira luz do mundo, que viria na pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho de João, Jesus se declara como a luz do mundo, João 8, 12. Assim como a lâmpada do tabernáculo iluminava o santo lugar, Cristo veio para iluminar as trevas da humanidade pecadora. Ele é a fonte de luz e vida, que dissipa a escuridão do pecado e guia os homens em direção à salvação. Além disso, o azeite que alimentava a lâmpada representa o Espírito Santo e sua obra de purificação e unção. Da mesma forma, o Espírito Santo é derramado sobre Jesus, ungindo-o como Messias e capacitando-o para sua missão redentora. Lucas 3, 21-22. Portanto, a lâmpada do tabernáculo, com sua luz ininterrupta, aponta de maneira eloquente para Jesus Cristo, a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar e salvar a humanidade. Ela revela a presença constante de Deus e sua provisão para seu povo, antecipando a obra do Salvador que viria para trazer a redenção final. Como o azeite se relaciona com o batismo no Espírito Santo? Essa é uma excelente pergunta, que nos leva a explorar ainda mais a relação entre o azeite que alimentava a lâmpada do tabernáculo e o batismo no Espírito Santo. Assim como o azeite puro era essencial para manter a luz da lâmpada acesa continuamente, o Espírito Santo é fundamental para iluminar e capacitar os crentes em sua jornada espiritual. O azeite representa a unção e o poder do Espírito Santo, que é derramado sobre aqueles que creem em Cristo. No Novo Testamento, vemos a promessa do batismo no Espírito Santo, quando Jesus disse aos seus discípulos:
mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Atos 1, 8. Assim como o azeite alimentava a lâmpada do tabernáculo, o Espírito Santo vem para ungir, iluminar e capacitar os filhos de Deus para cumprirem a sua missão. Essa unção do Espírito Santo é essencial para que os crentes possam brilhar como luz no mundo, assim como a lâmpada do tabernáculo iluminava o santo lugar. O Espírito Santo nos revela a verdade de Cristo, nos guia em santidade e nos dota de dons espirituais para servirmos ao reino de Deus. Portanto, assim como o azeite era indispensável para a lâmpada do tabernáculo, o batismo no Espírito Santo é fundamental para que os crentes sejam cheios do poder de Deus e possam refletir a sua luz em um mundo repleto de trevas. É uma conexão profunda que nos lembra da importância da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Parte 5. Conclusão. Neste estudo, mergulhamos nos detalhes revelados por Deus a Moisés sobre a construção do tabernáculo, com foco especial no altar de bronze e nos demais elementos simbólicos. Cada detalhe, desde as dimensões precisas até os materiais utilizados, carrega um significado espiritual profundo, apontando para a obra redentora de Cristo e a santidade de Deus. O altar de bronze, local dos sacrifícios, representa a necessidade de expiação dos pecados e a justiça divina que não pode tolerar o pecado. As cortinas de linho fino, com suas cores simbólicas, revelam a santidade de Deus e a impossibilidade do homem pecador de se aproximar dele por conta própria. A lâmpada de ouro puro, alimentada continuamente com azeite, simboliza a presença constante de Deus, sua iluminação e provisão para seu povo. Essa lâmpada prefigura a verdadeira luz do mundo, Jesus Cristo, que veio para dissipar as trevas do pecado e guiar a humanidade em direção à salvação. Além disso, o azeite que alimentava a lâmpada aponta para a unção e o poder do Espírito Santo, essencial para que os crentes sejam iluminados, capacitados e enviados a brilhar como luz no mundo. Agora, vamos refletir sobre algumas perguntas importantes. Qual a relação entre o altar de bronze e a obra redentora de Cristo? Como as cortinas do tabernáculo revelam a santidade de Deus e a necessidade de purificação? De que forma a lâmpada continuamente acesa simboliza a presença e a provisão divina? Qual a conexão entre o azeite da lâmpada e o batismo no Espírito Santo? Que lições práticas podemos aprender com os símbolos e instruções do tabernáculo para a nossa vida cristã atual? Senhor, conceda-nos a sua sabedoria para compreendermos profundamente os significados espirituais revelados nas Escrituras. Que possamos contemplar a sua glória e servi-lo com coração puro, refletindo a sua luz em um mundo que tanto precisa de sua redenção. Em nome de Jesus, amém.